Vamos lá, galera, falar um pouquinho sobre esse jogo do Corinthians contra o Palmeiras no Allianz Parque. Um ponto importantíssimo, tá? Do Corinthians contra o Palmeiras. Mas a gente tem que comentar aqui sobre esse jogo do Corinthians que foi pífio, tá? E aqui eu critico a postura da equipe e a postura do Corinthians, tá? Porque contra o São Paulo, a gente já viu que a postura do Corinthians foi péssima. O Corinthians foi dominado pelo São Paulo. Só que agora, contra o Palmeiras, na minha opinião, tá? Foi pior ainda. E não é porque eu tô dizendo isso, que a postura do Corinthians foi ridícula, e eu já quero adiantar aqui pros os emocionados, pra galerinha do ai, não pode criticar o Corinthians e esses jogadores, o time tá bom. Eu já quero adiantar que eu criticando a postura da equipe, não tô querendo dizer que é fora todo mundo não, tá? Então muita calma aí antes de você chegar no comentário falando assim, ô Enzo, o corintiano modinha, já começou a chorar, seu histérico e não sei o que lá. Eu já quero adiantar pra você, tá? Eu critico a postura da equipe. Não tô querendo dizer que tem que sair todo mundo acabou, não presta. Não é nada disso. O que acontece é que o Corinthians, a temporada já começou e parece que o Corinthians ainda não voltou das férias. Porque é ridículo a postura do Corinthians contra o Palmeiras. Cara, se você for ver o jogo, cara, um time espaçado, não conseguia fazer triangulação, tava dominado pelo meio campo. Aí o Ramon Dias observou a cagada que fez, né? Porque existia um buraco lá no meio campo do Corinthians. Ele pega e retrocede, obviamente, um Coronado para fazer uma recomposição ali, recheia o meio campo e o Corinthians começa a ter um pouquinho mais de controle. Só que mesmo assim, a atitude dos jogadores dentro de campo foi simplesmente ridícula. O Corinthians foi inexistente dentro de campo. Tá? Foi pífio, foi péssimo. Aí a gente tem que ver até o Hugo Souza criticando a zaga, criticando os jogadores, porque os caras não conseguem jogar, os caras não conseguem acertar passe de 2 metros, passe de meio metro. É ridículo o Corinthians, dando passes ontem. E é óbvio que a gente tem que criticar, é óbvio que a gente tem que pontuar aqui sobre isso, porque o Corinthians não pode jogar clássico dessa forma. Olha contra o São Paulo, por exemplo. Olha a postura do time, a postura agora contra o Palmeiras. O Corinthians só desce sarrafo em time pequeno? Não pode acontecer isso, velho. Pô, é o Corinthians, irmão. Tem que entrar, tem que, cara, morder, tem que garra, irmão. E ontem eu não vi isso nos jogadores do Corinthians. Só que, claro, tem os pontos positivos aqui. A grande atuação do Hugo Souza, a defesa excelente do Hugo Souza no pênalti contra o Estevão. Teve o gol do Yuri Alberto, o Yuri Alberto vacilando novamente. Cara, pra que chutar a bandeirinha, velho? Jogadores do São Paulo, o Luciano já fez isso no Corinthians, e eu não achei legal. Cara, não tem um porquê você chegar e sair dando chute na bandeirinha, irmão. Aí depois ele simula uma falta e aí entra o Klaus, né? Que eu falei aqui pra vocês do Klaus. Eu disse pra vocês do Klaus que esse cara ia prejudicar o Corinthians. E o que ele fez foi prejudicar mesmo. O Corinthians já era quase que inexistente, né? No primeiro tempo, aos 40 minutos, 35 a 40 minutos, o Corinthians começou a jogar no primeiro tempo. Aí no segundo foi a mesma coisa. Corinthians péssimo, sendo dominado. E aí, o Rafael Klaus simplesmente expulsa o Yuri Alberto numa falta de simulação no meio campo. Aí você fala pra mim, tá, Jordan, mas tá na regra, ele poderia dar o cartão. Beleza, tem problema nenhum, tá na regra, né? Só que, irmão, vamos ser sinceros aqui, vamos ser sinceros. Fala pra mim qual foi o árbitro que expulsou um jogador por simular uma falta no meio campo. Me falem o nome do árbitro que já fez isso. Pois é, né? Pois é, nenhum. Normalmente você dá um cartão amarelo ou expulsa o jogador dependendo da situação quando você tá dentro da área do time adversário, você cava um pênalti e obviamente você é punido ali porque é uma jogada mais tensa, tá próximo ao gol, enfim. Aí o árbitro vai lá e toma a decisão de dar um cartão amarelo, um vermelho ou não, enfim, dependendo da situação que é cavada o pênalti, né? Mas, cara, expulsar o Yuri assim, velho. Cara, de verdade. Eu não tô colocando a culpa no juiz do jogo não, tá? Do Corinthians ter perdido, até porque o Corinthians fez um mau jogo. O Ramon Dias, eu não sei o que ele tava na cabeça. Por que ele não iniciou com o Thales jogando? Aí ele coloca o Thales no segundo tempo. Não sei, talvez o Ramon Dias tava pensando em colocar o Thales Magno no segundo tempo pra, sei lá, o Corinthians surpreender, ganhar em velocidade, um jogador descansado, enfim. Só que a gente viu, cara... Aí ele coloca o Rian, que é um bom jogador. Não é porque ele cometeu o pênalti no Estevão que ele é mal agora, tá, galera? O Rian é um jogador que tá evoluindo dentro do Corinthians. E eu tô gostando desse menino, hein? Tô gostando desse menino. Só que, de verdade, o que o Corinthians sentiu falta mesmo foi do Garro, né? Porque o Coronado, cara, jogo grande, o Coronado desapareceu. O Hugo, da outra lateral lá, lateral esquerda, o Hugo lateral, pelo amor de Deus, o Mateuzinho também não foi tão bem no jogo de ontem. E é por isso que eu tô falando aqui, não é fora todo mundo não é porque jogou
ruim, foi péssima a atuação, que é fora todo mundo. Só que a postura dessa equipe, ela precisa mudar, irmão. Não dá pra permanecer assim não, cara. Pô, todo clássico agora vai ser isso aí? Todo clássico agora vai passar esse sufoco? Estão treinando pra quê, irmão? Pra ficar errando passes de 2 metros, não consegue fazer triangulação. O Corinthians não conseguia ficar com a bola contra o Palmeiras. Pô, ainda bem que nós sobrevivemos, né? Porque nós não jogamos, nós sobrevivemos. Se eu for falar aqui pra vocês, se eu lembrar aqui pra vocês quantos chutes o Corinthians deu no gol, acho que foi 2. Uma que o Everton fez uma defesa monumental e a outra que o Yuri Alberto fez o gol. Quando o Memphis rouba a bola, dá assistência pro Yuri Alberto e ele faz o gol. Mas coletivamente, o Corinthians simplesmente não funcionou. E aqui tá a minha crítica, cara. O André Ramalho foi mal também, o Kaká mal também. Cara, no lance do gol do Palmeiras, podem anotar aí. Anotar não, revejam, né? É melhor falar, não anotar, é rever. Pega o jogo do Noroeste contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Olha o gol do Noroeste. Foi quase igualzinho, quase não, foi basicamente igualzinho no gol do Palmeiras em cima do Corinthians. No meio de 2 zagueiros, esqueci o nome do atacante do Palmeiras agora que fez o gol, mas no meio dos 2 zagueiros, André Ramalho e o Kaká, o cara ganha na velocidade e faz o gol no Hugo Souza. Contra o Noroeste foi a mesma coisa. O Corinthians precisa se acertar atrás, irmão. Se não quiser sofrer nessa temporada, o Corinthians precisa se acertar atrás. E precisa vir contratações pontuais. Ai, é pra substituir os zagueiros agora porque ninguém presta. Não é nem nesse sentido. Mas se você contrata um lateral esquerdo, mais um lateral direito, você coloca competitividade. Os caras têm que mostrar trabalho. O Corinthians precisa de pelo menos mais algumas opções ali. E o Corinthians precisa ir no mercado ainda. Tá? Porque precisa de mais algumas opções. Só que o elenco, o time precisa se acertar. E o Ramon Dias precisa acertar a mão também. Porque de verdade, novamente, ele foi mal, na minha opinião. Tá? Mas conseguimos pontuar. Estamos agora com 19 pontos. Líder do Campeonato Paulista. Líder geral. E, cara, isso é muito bom pra gente. Não perdemos, sobrevivemos e conquistamos um ponto que, de verdade, eu achei que nós iríamos perder esse jogo, hein? Eu falei, cara, não é possível. Mas o Hugo Souza, de verdade, fez um milagre novamente. E a gente tem que bater palma pra esse goleiro. Cara, que veio aí, era do Flamengo, tá no Corinthians. Que bola que o Hugo Souza vem jogando no Corinthians. Que partidas que o Hugo Souza vem fazendo no Corinthians. O cara é literalmente catador de pênaltis. Imagina agora como é que a torcida do Flamengo, a diretoria, os caras devem estar falando, caramba, vendemos o cara a preço de pinga. E 51 é pinga. Bom, galera, jogo ruim, tem muita coisa pra melhorar, mas conseguimos um ponto. E eu espero que essa equipe consiga evoluir. Tem uma temporada inteira e o Corinthians precisa acordar, principalmente em clássico. Eu acho que vai ter o clássico ainda contra o Santos. O Corinthians precisa mostrar serviço, hein? Precisa mostrar resultado. A gente vai voltar na próxima com mais atualizações. Isso aqui foi mais uma conversa com vocês que eu tive aqui nessa manhã, porque, cara, é fogo. Ontem eu fiquei revoltado. Mas enfim, galera, deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. A gente volta na próxima. Um grande abraço, até mais. Deixa a sua opinião aí e vai Corinthians.